Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versos de 4 a 8, Jesus conta uma parábola. E a parábola que ele conta, começando no verso 5, é: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. É interessante notarmos que, quando Jesus conta essa parábola lá no livro de Mateus, os seus discípulos perguntam: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? É para as pessoas não entenderem? Jesus fala: não, é para as pessoas raciocinarem. As parábolas eram ilustrações usadas com fundo moral, mas as pessoas tinham que refletir. Jesus não gostava de dar respostas prontas, por isso ele vai conversar com as pessoas dentro dessa proporção. E ele conta essa parábola. E mais abaixo, um pouquinho, a partir do verso número 11, Jesus vai explicar os elementos dessa parábola. Ele diz que o semeador é o Espírito Santo, que joga a semente. A semente é a palavra de Deus. E o solo é o coração humano. Se nós olharmos, a semente é sempre boa. O que às vezes muda é exatamente o solo. Por isso, Jesus diz que algumas pessoas, a palavra cai, mas não germina, porque ela foi lançada na beira da estrada, e aí vêm os pássaros, as desilusões da vida, as agitações da vida e levam. Outra semente, ela cai no meio das pedras, germina muito logo, muito rápido, só que tem um detalhe: não tem umidade, não tem profundidade, por isso a planta não vai à frente. Assim são as pessoas que recebem a palavra, mas não se aprofundam, não crescem, por isso qualquer vento vem e mata essa planta. O terceiro tipo é aquela que cai entre os espinhos, é a pessoa que recebe a palavra, gosta da palavra, mas se mantém no mesmo ambiente onde sempre esteve, ou seja, não larga as velhas companhias, não larga os velhos hábitos, e isso sufoca a palavra. Já o terceiro tipo, o quarto tipo, são aqueles que ouvem a palavra, gostam da palavra, amam a palavra e passam a viver essa palavra. E além de passar a viver a palavra, eles levam outras pessoas a conhecerem essa palavra. Eles se tornam semeadores dessa palavra. Quando nós olhamos, a semente é sempre a boa semente, é a palavra de Deus. Mas existem muitos tipos de solo, e o solo é o coração humano. Eu te pergunto, qual é o seu tipo de solo? Que tipo de solo é você? Você é aquele solo de beira de estrada que não germina nada porque as aves vêm e comem? Você é aquele terreno pedregoso que germina rápido, mas não tem profundidade nem umidade? Ou você é aquele que nunca quis abrir mão dos seus velhos hábitos, por isso a palavra nunca cresceu no seu coração? Seja a boa terra, aquela que produz a 100 por um, a 200 por um. Essa é a boa terra. Que Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana. Eu estarei com você na segunda-feira, se Deus quiser. Domingo, às 19 horas, no YouTube, Pique Taguatinga, temos o nosso culto. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.